Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Antes que eu leia o texto sagrado e com alegria venha compartilhar a palavra que Deus tem colocado no meu coração para esta noite tão especial de sábado, quando nos reunimos para honrarmos a Deus e participarmos da segunda edição do Adoração Vertical. Eu quero que vocês saibam da minha profunda e sincera gratidão a Deus pelo privilégio que Ele, por sua graça, me concede de pela primeira vez estar aqui junto de vocês e poder ver com os meus olhos a obra que Deus tem realizado neste lugar. Eu quero aproveitar e honrar a Deus em público pela vida do pastor Juscelino. A minha oração, pastor, é para que Deus siga o abençoando, o preservando, lhe dando graça e saúde, abençoando sua família e continue confirmando o trabalho de suas mãos. É tão bom quando você encontra pessoas que, sem interesses pessoais, abrem mão dos seus próprios afazeres e se dedica a realizar um trabalho para Deus e em favor das pessoas. E nesse sentido eu estou me referindo ao Júnior. Eu cheguei ontem em Macapá e não tive a oportunidade de conversar tanto com ele, em virtude da sua, desculpa o termo, da sua correria para a organização desse trabalho, mas eu pude perceber que o Júnior, mesmo morando em outro estado, mas o seu coração voltado para honrar a Deus com esse trabalho. Portanto, eu quero parabenizar o Júnior pela visão, rogando ao Senhor que abençoe a ele, recompense-o e abençoe a todos que direta ou indiretamente têm contribuído com esse trabalho. Obrigado, pastor Fábio, a sua família, a pastora Sara, seu filho, que Deus em Cristo siga os abençoando. Eu preciso saber, eu prometo, primeiro, eu prometo que eu não vou cansar vocês. Haverão ainda outras ministrações de louvores, mas eu vim aqui para trazer uma palavra, além de adorar a Deus com vocês, eu vim aqui também para trazer-lhes uma palavra da parte do Senhor. E eu preciso saber, quem aqui de verdade, e eu não vou pedir para você repetir mais uma vez, é uma vez só. Eu preciso saber quem aqui de verdade quer ouvir a palavra de Deus. Diga amém. Amém. Que bom. Eu pedi ao pastor Juscelino e ele me autorizou. Então eu quero rápida e respeitosamente comunicá-los que após o trabalho, não após a pregação, após todo o trabalho, eu estarei ali para atender os irmãos, porque eu trouxe alguns livros de minha autoria e que estarão à disposição de vocês. Não vou falar de todos, mas eu quero recomendar, além dos outros, este aqui, Lealdade, um tratado teológico sobre submissão e autoridade espiritual. Neste livro, eu sei que eu estou falando a muitos jovens aqui. Neste livro eu trato sobre o poder da obediência. Porque Deus
celebra e recompensa um ato de obediência, e porque Deus não tolera e pune um ato de desobediência. Então, aqui, por exemplo, eu falo que eu só posso exercer autoridade se eu me submeter a uma autoridade. Então, é um livro que eu quero recomendar a vocês. E eu termino aqui esta parte recomendando este, que é o meu mais recente, saiu cerca de um mês. Aliás, é meu primeiro livro pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é o livro Vocação, Descobrindo o Seu Chamado. Nesse livro eu falo basicamente sobre três coisas. Primeiro, como, por que eu devo descobrir a minha chamada. Por quê? Como, de que forma eu posso descobrir a minha vocação, o propósito de Deus para a minha vida. Segundo lugar, uma vez que eu descubro, eu preciso potencializar, eu preciso me preparar. E depois de preparado, então, eu executo o meu chamado. Então, para você que deseja descobrir, ou para você que já descobriu, mas deseja potencializar, ou você que já potencializou e deseja cumprir, este livro lhe ajudará na manutenção e na descoberta do seu ministério e do seu chamado. Quem me entendeu, por favor, diga amém. Muito obrigado pela atenção e principalmente pela compreensão. Há uma palavra que Deus tem colocado no meu coração desde que eu recebi o tema do adoração vertical. E eu quero então, pelo menos tentar aqui, trilhar dentro da proposta desse trabalho. Para isso eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, para que você possa abri-la no Evangelho escrito por João. João, que na sequência dos 4 evangelhos que abre o Novo Testamento, João é o último desses 4 evangelhos. Quando você encontrar o evangelho escrito por João, localize aí, por favor, o capítulo de número 4. Evangelho escrito por João, capítulo 4. E vamos ler os versos 22, 23, e vamos encerrar a leitura no verso de número 24. Os que trouxeram Bíblia e encontraram o texto de João, capítulo 4, do verso 22 ao 24, por favor, se manifestem dizendo glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E só os que podem digam amém. Muito obrigado. Os que têm assento estejam à vontade. Os que não têm, permaneçam em pé em solidariedade a mim também. Temos diante de nós, talvez, o texto que seja o ponto alto de tudo que a Bíblia
ao longo de toda ela, em especial o Antigo Testamento, tratou sobre adoração, honrar a Deus, louvar a Deus. Aqui, sem dúvida alguma, está o ponto alto, a explicação máxima. Primeiro, porque é o próprio Jesus dizendo, e segundo, porque é uma explicação clara, é uma explicação direta, é uma explicação objetiva do que de fato é adorar. Porém, se nós queremos entender o que de fato Jesus quis dizer com a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros, dando a ideia de que existem falsos, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E então Jesus segue aquilo que nós já lemos. Se queremos entender o que Jesus tem como objetivo, ou o que leva Jesus a falar estas palavras, a expor estas palavras, é preciso que nós olhemos não só para o texto lido, não só para o capítulo, que nós vamos dar uma atenção especial nesta noite, mas a princípio não basta olhar apenas para os versos lidos, e por incrível que pareça, nem tampouco apenas ao capítulo dos quais esses versos fazem parte. É preciso olhar primeiro, ainda que de forma rápida, e eu prometo, mas é preciso olhar primeiro para o Evangelho como um todo. O Evangelho escrito por João, ele é diferente. Se puder me ajudar no retorno, só um pouco, e eu não vou incomodar mais com isso. Obrigado. O Evangelho escrito por João, ele é diferente dos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, ele é diferente na forma com que ele abre o seu evangelho. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas dão uma ênfase maior e em especial à genealogia de Jesus, ao nascimento de Jesus e ao ministério terreno de Jesus, João, por sua vez, ele coloca Jesus dentro da realidade da eternidade. Por exemplo, ele abre o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, então, ele abre o seu evangelho exaltando o fato de que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, e por isso o coloca dentro da realidade da eternidade. E ele faz isto porque o seu objetivo com o seu evangelho é apresentar o fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele está propondo de apresentar Jesus como o próprio Deus encarnado. Mas ele não é diferente só desta forma. Ele é diferente também no desenvolvimento do seu evangelho. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas dão uma ênfase especial aos milagres realizados por Jesus, João registra apenas 7 de todos os milagres que Jesus fez. E para você que está atento aqui, é interessante observar que cada um dos milagres que João apresenta no seu evangelho é acompanhado da expressão eu sou. Então, por exemplo,
Quando João registra a multiplicação dos pães e peixes no capítulo 6 deste evangelho, este milagre é acompanhado da expressão: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não só isto, por exemplo, quando no capítulo 11 nós temos ali o relato da ressurreição de Lázaro, Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Observem que Jesus não diz que apenas vai ressuscitar Lázaro. Mais do que ressuscitar, ele diz que ele é a própria ressurreição. E ele não é a ressurreição porque ressuscita, ele ressuscita porque é a ressurreição. E isso aqui, é claro, é uma forma de apontar para a natureza do próprio Deus. Porque Deus não é criador porque criou, ele criou porque ele é criador. Então o que João ele tem como objetivo não é apresentar o que Jesus é capaz de fazer, não, mas é apresentar quem Jesus Cristo é. E quando lemos o capítulo 4 de João, é preciso que nós leiamos esta história, esta conversa entre Jesus e aquela mulher que chamamos de samaritana. É preciso que leiamos esta história considerando o objetivo maior de João, que é apresentar Jesus como o Filho de Deus. Mas João, para nós adiantarmos esta parte, João, ele é diferente, primeiro, na forma com que ele abre o seu evangelho, na forma com que ele desenvolve, e ele é diferente também na forma com que ele termina o seu evangelho, porque enquanto Jesus, nos outros evangelhos, é apresentado, dando a ordem para que os discípulos fossem a toda criatura para pregar-lhes o evangelho, em João, nós encontramos a conclusão desse evangelho, apresentando Jesus na intimidade de Pedro, tratando sobre: cuide das minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas, mas não na coletividade, mas na individualidade de Pedro. Dobre a sua atenção. Considerado isto, é preciso agora então lançarmos um olhar para o capítulo 4. Claro, nós lemos os versos 22, 23 e 24. Textos estes tão explorados, principalmente quando o assunto é adoração, quando o assunto é louvor. Mas afinal de contas, estes versos em que Jesus explica à mulher o que de fato é adorar, isso aqui não pode ser lido, entendido fora do contexto em que estas palavras são proferidas. Observe isso aqui. Quando Jesus diz à mulher: vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos. E aí Jesus então acrescenta e diz: mas vem a hora, e é chegada. E aí ele segue. Isso aqui, preste atenção nisso. Essas palavras de Jesus sobre adoração é uma resposta que ele dá à indagação da mulher. Porque a mulher, ela diz a Jesus: os nossos pais nos dizem que o lugar, preste atenção nisso, que o lugar correto para a adoração é aqui nesse monte. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Afinal de contas, qual o lugar certo? Preste atenção, este é o ponto. Qual é o lugar certo para adorarmos a Deus?
Quando ela levanta esta questão, é quando então Jesus lhe diz: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Triplique a atenção aqui, por amor à sua alma. Atente bem para isso. Esta questão que a mulher levanta não é a questão de alguém que está querendo debater. Pelo contrário, essa questão que ela levanta é a questão de alguém que quer aprender a fazer o que é correto. Então, quando ela pergunta, ou quando ela levanta a questão, nossos pais dizem que é aqui, e vocês, judeus, dizem que é lá. O que ela quer? Atente para isso. Ela quer fazer o que é certo. O grande ponto é: o que leva esta mulher a desejar adorar da forma correta? Porque quer ver uma coisa? Você não está aqui em vão. Você não está aqui porque você não tinha o que fazer. Você está aqui, no mínimo, com o propósito de honrar a Deus. Agora eu pergunto, quem aqui, eu vou perguntar uma vez só, quem aqui quer adorar a Deus de maneira que Ele se agrade da sua adoração? Diga amém. Esse é o desejo da mulher. A grande questão é, e eu não posso, irmãos, dissociar, separar estas palavras de Jesus ao desejo da mulher de adorar da forma correta. Mas esse desejo de adorar a Deus da forma correta é resultado de uma construção. Onde é que está esta construção? Em todo o capítulo 4. O que está acontecendo no capítulo 4? O capítulo 4 de João conta-nos uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia. E é interessante porque esta história, ela começa de uma forma negativa. Olha como começa essa história. Ela começa primeiro com os fariseus levantando uma calúnia, e naturalmente fundamentada em uma mentira, contra Jesus. É assim que começa a história do capítulo 4 de João. Os fariseus, os religiosos, levantam uma mentira, dizendo que Jesus batizava mais do que João Batista. E o texto diz que, na verdade, quem batizavam eram os discípulos de Jesus e não Jesus. Então é uma mentira. É assim que começa essa história. Não só isso, começa com os fariseus, atente bem para isso, se opondo a Jesus. Então, a você que está atento, se eu fosse perguntar se essa história começa de forma positiva ou negativa, qual seria a resposta? Negativa. Essa história começa de forma negativa. Eu vou fazer uma outra pergunta para nós pensarmos juntos aqui. Quem é
a personagem principal dessa história. Alguém dirá que é a mulher samaritana. Eu lhe digo que não. Até porque essa mulher só entra na Bíblia porque Jesus entrou na vida dela. Essa mulher só tornou-se conhecida de nós porque ela se encontrou com Jesus. E claro, aqui já cabe uma aplicação. Nós só somos o que somos porque Jesus entrou na nossa vida. Você só está aqui porque Jesus marcou este encontro com você nessa noite. Mas vamos em frente. Quem é o personagem principal dessa história? Diga bem forte, para uma vez só, diga Jesus. Eu pergunto de novo. Essa história começa de forma positiva ou negativa? Negativa. Quem é o personagem principal dela? Jesus. Como é que essa história termina? Termina com uma cidade inteira indo se encontrar com Jesus e boa parte da cidade se convertendo a Jesus. Eu pergunto, isso é positivo ou negativo? Eu pergunto, essa história começou de forma positiva ou negativa? Negativa. Quem é o personagem principal? Jesus. E como essa história termina? De forma positiva. Porque é isso que Jesus faz. Ele pega uma história destruída, ele pega uma família destruída, e se ele entrar nessa história, ele reconstrói essa história, ele refaz essa história. Se você reconhece e crê nisso, dê o melhor glória a Deus que você pode aqui nessa noite. É isso que está acontecendo aqui. Mas vamos em frente. E aí aqui é uma lição prática. Aliás, isso aqui é um conselho a quem estiver me ouvindo. Jesus está na Judeia. Presta atenção, Judeia. Os fariseus se levantam contra ele. Jesus tem duas opções. Primeira, se eu fosse você, eu não perderia isso aqui não. Primeira, ele poderia retroceder, ou ele poderia avançar. Diante da mentira, diante da calúnia, diante da oposição e diante da rejeição, o que Jesus decidiu fazer? O texto diz que por causa dos fariseus. Gente, não perca isso aqui não. Por causa dos fariseus, Jesus saiu da Judeia e foi para a Galileia. O que Jesus está ensinando? Ele está dizendo qual é a forma de lidarmos com a rejeição, com a oposição. Jesus utiliza-se disso como combustível, não para parar, mas para ir um pouco mais além. O Senhor Jesus está dizendo a alguém aqui hoje: não é hora de parar, não é hora de estacionar, é hora de usar a dificuldade como forma de você caminhar um pouco mais, avançar um pouco mais. E aí vamos em frente, que nós vamos chegar lá. Estas palavras de Jesus é resultado de uma construção. Jesus sai da Judeia
por causa dos religiosos. E com tanto lugar para ir, presta atenção aqui, com tanto lugar para ir, Jesus decide ir para Galileia. Só para você ter uma noção, porque ao decidir sair da Judeia e ir para a Galileia, e tem gente que vai perder isso aqui, Jesus está emitindo uma mensagem sem palavras. Por quê? Na Galileia tinha as 3 classes mais amaldiçoadas na visão desses religiosos, dos fariseus. Lá estavam os miseráveis, os ignorantes e os gentios. Um judeu religioso considerava esta região amaldiçoada. Jesus sai da Judeia e diz: já que vocês estão me rejeitando aqui, eu vou para o lugar que vocês mais desprezam. Eu vou para Galileia. E para piorar, eu vou dar uma parada em Samaria. Porque com os galileus, os judeus ainda falavam. Com os samaritanos a coisa era tão feia que nem se falar, eles se falavam. Jesus dá a resposta sem falar. Você não precisa responder tudo. Trabalhe. Faça o que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Use a adversidade para avançar e deixa que a seu tempo Deus colocará todas as coisas no lugar. Oh glória! E ele sai. E ele poderia ir para a Galileia sem passar por Samaria. Mas ele vai por Samaria. Quem ainda me ouve, diga amém. Quando ele chega em Samaria, ele para em uma pequenina cidade chamada Sicar. Não perca isso aqui. E cansado da viagem, os discípulos também estavam cansados. Gravem isso. Cansado da viagem, Jesus se assentou junto ao poço de Jacó. Ele se assenta. Enquanto ele se assenta, gente, enquanto ele se assenta, os discípulos entram na cidade para comprar comida. Olha a dinâmica. Jesus se assenta para descansar. Os discípulos entram na cidade para comprar comida. E uma mulher sai da cidade para tirar água. Olha a dinâmica. Jesus se assenta, os discípulos entram na cidade e a mulher sai da cidade. Eu vou perguntar a você que está atento aqui à palavra, é claro. Eu vou perguntar: dentro de uma visão humana, quem é que está sem fazer nada? E quem é que está fazendo alguma coisa? Se você está assistindo a cena, Jesus se assenta, os discípulos entram na cidade, a mulher sai da cidade, uns para comprar comida, ela para tirar água, e Jesus sentado. Quem é que está sem fazer nada? Pode falar, meu irmão, fica com medo não, é Jesus. Só que há uma diferença entre atividade e ativismo. O ativismo é você fazer e não fazer nada.
Atividade é você fazer aquilo que deve ser feito e alcançar o resultado. E mais, estar em movimento não significa que você está fazendo alguma coisa. E estar parado não significa que você não está fazendo nada. Porque os discípulos entraram na cidade e não foram capazes de trazer uma pessoa para conhecer Jesus. Jesus sentado, sem se mover, atraiu uma mulher, falou com a mulher, mudou a vida da mulher. A mulher entrou na cidade e trouxe todas as pessoas para conhecer Jesus naquele dia. Oh, glória a Deus! E mais, os discípulos estão preocupados com comida. A mulher está preocupada com bebida. Mas o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Oh, quem quer exaltar este Jesus que traz paz, que traz justiça e que traz alegria, levante a mão e adore ao Senhor. Jesus está sentado. Eu não vou cansar vocês. Lá vem a mulher. Nós vamos chegar lá. Jesus sentado, só observando. Os discípulos entram e de repente sai uma mulher. E Jesus está olhando a mulher. A mulher avista Jesus. Na mente da mulher, lá está mais um homem. E homem, homem é tudo igual. Jesus olha para a mulher e ele não pensa, mulher é tudo igual. Para a mulher, ali está mais um homem. Para Jesus, lá vem mais uma missionária em potencial. Ainda bem que Jesus não nos olha como nós o olhamos. Oh, glória a Deus! Ainda bem que Jesus não nos ama na dimensão que nós o amamos. Ainda bem que o amor dele é incondicional. Quem reconhece essa verdade, dê o melhor glória a Deus que você pode. Lá vem a mulher. Preste atenção nisso. A você que ainda está atento, Jesus está assentado junto ao poço. Eu pergunto a você, o que é que tem no poço? Vamos lá, água. Lá vem a mulher. Ela tem um cântaro na mão. Ela está indo para o poço. Jesus olha para ela e logo identifica. O que essa mulher veio buscar? Água. Então do que ela está precisando? Água. Quando ela chega perto de Jesus, Jesus olha para ela e diz assim: dá-me de beber. A meu ver, essa é uma frase extraordinária. Essa é uma frase de alguém que é a própria sabedoria. Porque Jesus já sabe quem é aquela mulher.
Jesus já sabe quais são os problemas daquela mulher. Jesus já sabe dos pecados daquela mulher. Mas Jesus olha para ela e diz: confessa o seu pecado? Não. Você está em pecado? Não. Obrigado. Falou em água, né? E isso é resposta de oração, pastor. Estava aqui orando no meu espírito. Obrigado, meu amigo. Tá bom. Ao invés de falar do pecado dela, Jesus olha para ela e diz: dá-me de beber. Onde é que está a igreja do Senhor aqui? Diga amém. Escute o que eu vou dizer. E eu vou dizer isso aqui porque eu estou me sentindo à vontade. Escute isso aqui. Isso aqui é uma lição para nós. Jesus está junto ao poço. No poço tem água. A mulher tem um cântaro vazio. Do que ela está precisando? E do que Jesus conversa com ela? Sobre água. Se Jesus estivesse numa padaria, Jesus pediria o que para aquela mulher? Mas como ele está junto ao poço, ele pede exatamente o que ela precisava. Sabe qual é o nosso problema? É que o mundo precisa de uma coisa e a gente quer dar outra. O nosso problema é que nós não somos capazes de parar para analisar a necessidade das pessoas à nossa volta. Jesus está parado. Ele avalia o cenário. E ele diz: já sei como é que eu vou abrir a conversa com essa mulher. E Jesus pede para ela exatamente o que ela não tinha. Porque ela tem água? Então por que ele está pedindo água para ela? Ora, que absurdo! O senhor não vê que meu cântaro está vazio? O senhor não vê que a minha necessidade é exatamente de água? E o senhor me pede exatamente o que eu não tenho? É isso mesmo. O que Jesus te pediu quando ele te encontrou? A sua vida. Mas quem disse que aquilo que você vivia era vida? Aquilo era morte. Ele diz: dá-me a sua vida, mas de vida aquilo não era nada. Ele está dizendo: me dê aquilo que nem você tem, que eu sou capaz de transformar a sua morte em vida de verdade. Oh glória, oh glória. E Ele está aqui nessa noite. A grande questão agora é esta: por que Jesus pede água? Primeiro, para abrir o diálogo. Porque se Jesus não fala com a mulher não falaria com ele. Ele é judeu, ele é homem, ela é samaritana, ela é mulher. Tanto que quando Jesus fala com ela, ela diz: como é que tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Isto é, se Jesus não falasse com ela, ela não falaria com ele. Então o que Jesus faz? Já que você não fala comigo, então eu falo com você. Já que você não vem a mim, então eu vou a você. Lembra de Moisés? Deus quer falar com Moisés.
Moisés não quer nada com Deus. O que Deus faz? Coisa simples para Deus. Ele faz uma sarça pegar fogo e não se consumir. Moisés, que não queria falar com Deus, está olhando para a sarça e admirando. Que coisa! Aí Deus começa a falar de dentro da sarça. Tá bom, Moisés, já que você não olha para cima, então eu vou me manifestar de uma forma que você vai olhar para baixo. E de dentro da sarça eu falo com você. Depois que Deus fisgou Moisés, a sarça se consumiu e você nunca mais encontra a sarça. Mas Deus fez o que tinha de fazer, atraiu Moisés. Tem pessoas aqui que vieram porque é uma adoração vertical, e não há problema nisso, porque Deus tem suas formas de atrair as pessoas. Há pessoas aqui que vieram em busca de uma bênção, não tem problema. Existem formas de Deus atrair as pessoas. O que importa mesmo é que ao final de tudo isso, Deus transformará a sua vida nesse lugar. Quem reconhece essa verdade, adore ao Senhor. Eu sinto a graça de Deus aqui. Ele pede água para abrir o diálogo. Levante, só quem quer e só quem se considera parte da igreja vai levantar uma de suas mãos aos céus. Mas diga bem forte, diga assim: eu preciso abrir o diálogo para compartilhar o amor de Deus com as pessoas. Jesus deixou o exemplo. Ele abriu o diálogo. Dá-me de beber. A pergunta continua: por que Jesus pede água? Jesus pede água, primeiro, para abrir o diálogo. Segundo, para se igualar à mulher. Porque quando ele diz dá-me de beber, ele está dizendo: eu preciso da mesma coisa que você precisa. Logo nós somos iguais. Eu sou judeu, você é samaritana, mas eu tenho sede, assim como você também tem. Não há diferença entre nós. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E por que às vezes nos julgamos tão superiores às pessoas? A única diferença entre nós e quem ainda não é servo de Deus é que a graça de Deus já nos alcançou, mas na essência nós somos iguais. Jesus se iguala. Ele abre o diálogo, ele quebra o silêncio, ele quebra o muro da separação, ele se iguala. Agora não se assuste, seria bom você estar atento aqui, para você não me interpretar mal. Mas Jesus pede água também para se fazer inferior a ela. Porque quando eu peço favor para alguém, eu no mínimo estou dizendo: eu preciso de você. Quando Jesus diz dá-me de beber, ele está quebrando o silêncio, ele está se igualando. E ele de certa forma está dizendo: eu dependo de você, eu sou inferior a você. Alguém dirá: mas ele não é Deus? Sim, mas não é isso que o Senhor fez? Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, e na qualidade de servo se submeteu, tornou-se homem, e na qualidade de homem submeteu-se até a morte, e morte de cruz. Ele
Ele não se fez inferior a nós. Querem ver o poder dessa graça? Malaquias 4:2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E vocês, vocês sairão liberdade, correrão força, saltarão alegria, como bezerros livres na estrebaria. Olha isso. O Senhor Jesus aqui é comparado ao sol. Diga sol. Nós somos comparados, obrigado, a bezerros. Diga bezerros. Então Jesus é comparado ao sol, e nós somos comparados a bezerros. Dá para imaginar o sol comparado a bezerro? Quem é maior? Primeiro que sol é estrela de primeira grandeza, tem luz própria. E bezerro para nascer precisa de ajuda. Para comer depende dos outros dar alguma coisa para comer. E quando está comendo muito pensa que é para ele, na verdade estão engordando ele para depois matá-lo, para poder comer a carne dele. Será que tem diferença entre sol e bezerro? Claro que sim. Imagine o sol chegando no Criador dizendo: não quero ser mais sol, eu quero me tornar como um bezerro, para dar ao bezerro o direito de brilhar como eu. Dá para imaginar o sol fazendo isso? Não, mas é o que Jesus fez. Ele disse: eu abro mão da minha glória, eu me farei como um deles, eu me tornarei inferior a eles, para dar a eles o direito de se parecerem comigo. Quem reconhece essa graça, adore ao Senhor. Oh glória, oh glória. Quando Jesus, começa a encerrar, quando Jesus conquista a confiança da mulher, a mulher, aliás, Jesus diz: o assunto está bom, vai chamar teu marido. Ela olha para Jesus e diz: eu não tenho marido. Não foi Jesus quem apontou o pecado dela, ela mesma confessou, porque Jesus não veio condenar ninguém, só a presença dele foi capaz de revelar o coração dela. Ela mesma disse: eu não tenho marido. Jesus mandou chamar. Vai chamar seu marido. Ela diz: não tem marido. Jesus olha para ela e diz: você disse bem, porque você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. Ela olha para ele, olha para cá, gente. Ela olha para Jesus e diz: vejo que tu és profeta. Quando ela percebe que está diante de quem está, ela diz: me ensina uma coisa, onde é que eu tenho que adorar? Essa não é a pergunta de alguém que está preso ao lugar. Essa é a pergunta de alguém que encontrou-se com Jesus. E em resposta a isso, ela quer adorar da forma correta. Quem me ouve aqui, diga amém. A
aumente a sua atenção, para você não me interpretar mal. Adoração não é o objetivo da criação. Nós fomos criados com outro objetivo. Eu vou te mostrar o objetivo, e depois eu digo o que é adoração. Pela Bíblia, é claro. Não eu. Para que Deus nos criou? É só pegar a ordem dos fatos na criação. Haja, como já foi falado aqui no vídeo, muito bem elaborado inclusive. Haja, ouve. Haja, ouve. Deus está criando e o homem não existe. Como prova de que Deus não depende de nós para nada. Porque o homem não existia e Deus já estava trabalhando. Ele não depende de mim para a obra dele acontecer. Eu pregando ou não, a obra vai para frente, meu irmão. Deus não depende de nós. E vai, e vai. No sexto dia, quando Deus já tinha criado tudo, no sexto dia Deus faz o homem. E no sétimo dia Deus descansou. Ora, para que Deus criou o homem? Para descansar com ele. Não vai entregar o emprego segunda-feira. Porque primeiro, o homem não está cansado, porque ele não fez nada. Deus não está cansado, porque Isaías diz que Deus não se cansa e nem se fatiga. Então que descanso é esse? Esse não é o descanso de alguém que para porque está cansado. Esse descanso é como se fosse um pintor que fez um quadro tão perfeito que ele não se contenta. Ele liga para o seu melhor amigo e diz: vem em casa para você admirar a obra que eu acabei de fazer. Deus cria o homem para o homem admirar as obras das suas mãos. Então o que é adorar? Aqui está uma mulher que entrou na presença de Jesus em pecado. E à medida que Jesus vai falando com ela, a sua vida vai sendo transformada. E quando ela entende, ela responde positivamente e diz: eu quero adorar. Porque o que é adoração? Senão uma resposta positiva, de uma visão correta de Deus. Quando eu encontro Deus de verdade, quando eu tenho uma visão correta sobre Deus, a minha alma deseja adorá-lo, exaltá-lo. Adoração é esta resposta. Adoração é reconhecer quem Deus é e quem nós somos, que Ele é grande, nós somos pequenos. Vou terminar aqui. Como é que essa mulher adora? Ela entendeu tudo. Assim que ela entende, permita-me dizer isso, Júnior, ela não ajoelha e fica cantando para Jesus. Não. O que ela faz? Ela entendeu. Ela pegou o cântaro vazio, que representa a necessidade dela, colocou aos pés de Jesus, como quem diz:
cuida do que é meu, porque eu vou entrar ali na cidade e eu vou buscar o que é teu. Ela não adora cantando, ela não adora falando, ela adora evangelizando, ela adora. Eu vou terminar aqui dizendo isso. Ela adora amando o que Deus ama. Diga bem forte, adorar. Não, gente, isso não é forte. Agora eu vou pedir mais uma vez. Diga, adorar é também amar o que Deus ama. O que foi que Jesus falou? Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Por que Ele nos mandou pregar? Ele depende de nós para salvar o homem? Não. Então por que Ele mandou? Porque Ele está nos dando a oportunidade de demonstrarmos que amamos o que Deus ama. Porque o que é que diz o texto? Porque Deus amou o mundo. E depois Jesus falou o quê? Ide por todo o mundo. Jesus está dizendo, aproveitem para demonstrar que vocês amam o que o meu Pai ama. Oh, glória a Deus. Quer ver que a prova? E eu vou encerrar. Porque os discípulos estavam com Jesus há muito tempo. Entraram na cidade para comprar comida. E quando voltaram, o que eles trouxeram? O que foram buscar. Porque você vai trazer o que você for buscar. Não foram capazes de trazer uma vida para conhecer Jesus. E eles estão preocupados. Aqui, mestre, coma. Eu imagino Pedro com maçã, João com, vai, Senhor, aqui, ó. Aí Jesus fala, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Nesse ínterim, a mulher já entrou na cidade. Está trazendo a cidade toda. De repente Jesus olha e diz, levantai os olhos. Por que Jesus falou levantar os olhos? Ora, porque eles estão olhando para baixo. Estão olhando para o quê? Para a comida que perece. Jesus diz, levantai os olhos e vede que os campos estão brancos. Por que brancos? Porque os samaritanos se vestiam de roupas brancas por causa do calor. Jesus está dizendo, parem de olhar para as coisas desta vida e olhem para aquilo que de fato tem valor para mim. Jesus está dizendo, é assim que se adora. Não é só cantando, não é só ministrando, não. Você adora amando o que eu amo e buscando o que eu vim buscar. Quem reconhece essa verdade, se coloque em pé, adorando ao Senhor. Eu quero orar com vocês. Eu quero clamar com vocês. Quem aqui ouviu a palavra, diga amém. Quem entendeu a mensagem, diga graças a Deus. Eu quero orar. Eu acredito que quem vai ministrar o louvor também fará o convite. Mas agora eu quero orar com a igreja. Eu quero primeiro orar com a igreja. E eu quero que ore aqui só quem reconhece que pelo menos de vez em quando
Os seus olhos ainda estão voltados para coisas que perecem. Mas o Senhor está dizendo a nós: levantai os olhos. Parem de olhar para as coisas que passam. Parem de valorizar mais as coisas e valorizem as pessoas. Eu quero orar com aqueles que querem reconhecer que precisam fazer mais, que precisam amar mais o que Deus ama e amar menos a si mesmo. Porque este é um dos significados da adoração. É você anular-se a si mesmo, porque você teve uma visão correta sobre Deus. Ele é grande, eu sou pequeno. Só quem aqui quer reconhecer que precisa pensar menos em si e pensar mais em Deus. Só quem quer reconhecer isso vai levantar a mão ao céu e vai começar a orar aí no seu lugar mesmo. Você que reconhece que precisa amar mais a Deus, você que reconhece que precisa se envolver mais com aquilo que Deus está envolvido. Só quem quer. Eu vou te dar alguns segundos para você fazer sua oração pessoal, de confissão. Você vai confessar diante de Deus: eu preciso te amar mais. Eu preciso viver e acreditar que só o Senhor é suficiente. Não é esse um dos temas? Querem ir embora também? Disse Jesus. Vão embora. A maioria foi embora. Querem ir embora também? Vão embora. Levanta-se Pedro e diz: a quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. A quem? A quem? Quem aqui quer reconhecer? Fale com Deus. Você tem 30 segundos. Senhor Deus, eis aqui o teu povo, e nós estamos com as mãos levantadas, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas falhas, reconhecendo também, Senhor, quantas vezes, não são poucas, são muitas, as vezes que nos preocupamos mais conosco, que estamos mais preocupados com as coisas desta vida do que com aquelas que pertencem ao Senhor. Muda o nosso coração, troca o nosso coração, para que amemos o que o Senhor ama, valorizemos o que o Senhor valoriza e o adoremos, não com aquilo apenas que fazemos, mas com aquilo que somos. É a oração que eu faço
em nome de Jesus. E os que podem, digam amém.